todos nos consigamos ouvir. Bom dia. Bom dia a todos, bem-vindos ao painel sobre talento. Temos para falar sobre este tema tão importante vários representantes da banca e do setor de segurador. Começo por apresentar a Catarina Horta, diretor de Capital Humano do Novo Banco, Francisco Viana, diretor central de Recursos Humanos da Caixa Geral de Depósitos e, por fim, mas não menos importante, Joana Queiroz Ribeiro, diretora de Pessoas e Organização da Fidelidade. E, Joana, começava exatamente por si. Recentemente foi assinado um pacto para a criação de emprego jovem, mais e melhor emprego jovem. A Fidelidade é uma das 50 grandes empresas que assinou esse pacto. É realmente esse o caminho para as empresas conseguirem atrair e ficar com o melhor talento que Portugal tem para oferecer? Bom dia, é um gosto estar aqui, é um desafio. Ana, dizer-te que não sei se esse é um caminho. Ajuda no caminho da construção do futuro, seguramente, acreditamos que sim. São as primeiras, e é isso que se espera, que sejam as primeiras 50 empresas a assinar este pacto. Haverá muitas outras que se vão juntar e acreditamos que de alguma forma vai fazer pressão no caminho que é necessário fazer-se. De facto, em Portugal, nós temos neste momento uma realidade relativamente à empregabilidade dos jovens que é crítica, não é a realidade clara que nós gostaríamos de ter. Há uma dificuldade grande em atrair os jovens por variedíssimas razões. Conhecemos que as fronteiras abriram e, portanto, a competitividade pelo talento português aumentou consideravelmente e nós, empresas portuguesas, não conseguimos competir ao nível do salário com empresas, por exemplo, do Norte da Europa ou de outros cantos do mundo, mas também há um trabalho muito importante de preparação das empresas para receber os jovens. E temos mesmo que nos convencer que nós hoje temos jovens muito bem preparados, muito qualificados, que têm expectativas relativamente àquilo que podem acrescentar quando se juntam às empresas. E por isso as empresas têm que fazer o seu papel de, por um lado, tornarem-se atrativas, no sentido de que são lugares onde as pessoas se veem a trabalhar e por isso depende daquilo que eu mostro da minha empresa, depende daquilo que eu mostro do que está por trás do meu negócio, da forma como faço o meu negócio. Depois é preciso preparar-nos para recebermos esses jovens, porque se os conseguirmos atrair, é preciso que consigamos responder às suas expectativas. E eu não tenho dúvidas nenhumas, aliás, de todas as empresas que estão aqui representadas, que nós precisamos de atrair estes jovens, porque têm competências que nós precisamos para nos ajudar a fazer esta transformação de que ouvimos falar hoje durante a manhã aqui, que precisa de ser feita dentro da organização. Eles têm estas competências e têm a expectativa de, com o seu valor, poder acrescentar valor a esta transformação que as empresas têm que fazer. E as empresas não estão todas preparadíssimas e algumas não estarão a fazer o caminho que é preciso fazer para os receber. Porque é preciso fazer este caminho da digitalização, da transformação dos processos, da agilidade, de tornar um ambiente seguro para podermos experimentar na lógica da agilidade, que é eu experimento, mas erro e volto a fazer. E as empresas têm mesmo que se transformar por dentro. E esta transformação não pode continuar a estar no nosso discurso do dia-a-dia, que é nós temos que nos transformar, nós estamos a fazer processos de transformação. Não, a transformação é claramente, passa a fazer parte do dia-a-dia dentro das organizações, mas temos que ser rápidos a transformar, porque depois corremos o risco, mesmo que nos tornemos empresas atrativas, corremos o risco de não conseguirmos incluir este tipo de talento. E ao não incluirmos, claramente, que as pessoas começam a olhar para fora da organização e a procurar outras alternativas onde provavelmente se sentem melhor. Portanto, sim, respondendo à pergunta, sim, sentimos mesmo que este pacto
pode ser mais uma peça para conseguirmos esta missão de tornar o nosso país um país onde os nossos jovens querem ficar a trabalhar e onde se vêem a ficar a trabalhar acima de tudo. Catarina, Francisco, já chega a ti. Um dos temas que também se falou tem a ver com esta questão da fuga de talento. O ano passado, cerca de 60 mil portugueses decidiram emigrar, portanto, procurar uma opção de vida noutro país. Exatamente durante a apresentação do Pacto de Emprego, a Ministra do Trabalho falava qualquer coisa como Portugal vive numa feroz competição pelo talento, não só interno, mas também com dos outros países. Como é que sentes que as empresas ou do setor bancário podem realmente ser atrativas de modo a convencer os jovens ou os menos jovens a ficar em Portugal e ficar numa empresa portuguesa, optar por Portugal? Muito bem. Bom dia a todos, obrigada pelo convite, é um gosto de estar aqui convosco e acho que esse é o tema, porventura, que mais nos preocupa a todos, é a retenção. Acho que a palavra do dia é retenção de talento. Era uma questão que nos preocupava há algum tempo antes da pandemia, mas hoje em dia é completamente central. Nós estamos a competir por uma aldeia global, ou seja, verdadeiramente as pessoas hoje em dia, quando pensam num trabalho, num emprego, pensam no mundo e podem estar a trabalhar daqui. Foi que a pandemia trouxe-nos coisas boas, essa foi uma delas, outra foi o teletrabalho, o trabalho híbrido, e eu acredito que ele veio para ficar. Não sou uma Elon Musk, eu acho que não vamos voltar atrás, ou não vamos voltar totalmente, porque acho que a caixa de Pandora se abriu, mas neste aspecto em particular também se abriu o mundo global e, portanto, as pessoas ponderam, em algumas funções, nas tecnológicas principalmente, mais do que noutras, o mercado é global. E eu vejo isto como positivo, francamente. Causa-me imensa pressão, em particular, ou seja, os departamentos de recursos humanos estão cheios de pressão neste sentido, mas eu acho que é bom. Como cidadã e como enfim, profissional do setor, acho que é bom e passo a explicar porquê. Acho que dá mais oportunidades às pessoas, por um lado. Acho que nos obriga a lutar por talento e obriga-nos a ser mais criativos na capacidade de retenção que temos. Não por acaso, nos últimos 2 meses, e falando da banca, que é o que eu conheço melhor nos últimos anos, nos últimos 2 meses, houve 3 grandes bancos que aumentaram e identificaram o seu salário mínimo, portanto, não é salário mínimo nacional, é salário mínimo para o banco em que trabalham. Portanto, 3 identificaram o seu salário mínimo. Está uma espécie de competição entre estes 3 bancos para dizer eu não pago menos do que X. Fora da banca, para dar outro exemplo, fora da banca, há aqui um grande retalhista de fora, pode ser o nome, a Mercadona, que vai introduzir um salário mínimo, um salário médio mais elevado e que está a causar pressão no retalho. E isto é tudo fruto dessa questão que me fizeste, ou seja, há aqui e que está a resolver, ou pelo menos está a começar a resolver uma questão que Portugal tem, que é um salário médio baixo em relação aos seus concorrentes, aos seus outros países. Eu acho que isto é bom. Causa-nos problemas a nós, aos 3 que estamos sentados nestas cadeiras, seguramente, não há dúvida nenhuma, porque depois temos aqui que lutar por orçamentos, temos que discutir orçamentos, temos os CEOs, os CFOs a dizerem que estamos loucos, não é? Mas eu acho que esta pressão é boa e acho que nos pode resolver a médio prazo um problema que Portugal tem, que é salário mínimo, que tem vindo a subir, mas um salário médio muito baixo. Por outro lado, temos que ser inventivos, ou seja, temos que ir buscar pessoas que estão disponíveis noutros mercados e, porventura, formas de trabalho diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? Nós estamos muito habituados a dizer eu vou buscar um FTE e para nós um FTE é 100%. Está na altura de deixarmos de pensar assim. Eu se calhar tenho que ir buscar tarefas, vou buscar um nómada que está cá durante 6 meses e que me pode fazer um serviço numa determinada função. Eu não preciso de um FTE, eu preciso de um projeto, preciso de um serviço, preciso de uma área. E tenho que deixar de olhar, e aqui eu falo para mim em primeiro lugar, olho-me ao espelho, falo para mim, falo para o meu banco, falo para o meu departamento e tenho que dizer, eu vou buscar não necessariamente trabalhadores, mas sim prestadores de serviço e conjuntos nisto. A legislação laboral não ajuda, mas acho que este é o caminho e genuinamente acho que temos que ir por aí. Francisco, aproveito e pegando a deixa dada pela Catarina, a questão dos nómadas, de poderes ter outro tipo de pessoas que sejam importantes para a transformação digital do banco e a própria transformação do negócio. Tu olhas para essa possibilidade com interesse ou a questão legislativa, como também a Catarina referiu, neste momento é um impeditivo forte para que haja uma aposta na vossa instituição, nesse sentido? Então, bom dia a todos, é um gosto estar aqui também, obrigado pelo convite. Eu acho que é inevitável. A forma como o mundo está em grande mudança, como os modelos de trabalho, as formas de trabalho, isto anda tudo a mudar a um ritmo vertiginoso, portanto eu diria que estamos a entrar, se quiserem, numa nova globalização, com toda a oferta tecnológica que há, acompanhada
por uma geração que eu acho que é muito melhor que as anteriores, porque está muito mais bem preparada. Vocês não se esqueçam que nós em Portugal tínhamos cerca de 100 mil estudantes universitários até ao início dos anos 90. Hoje em dia, em 2022, batemos o recorde, temos 433 mil estudantes universitários nas melhores escolas, concorrem com as melhores escolas do mundo e, portanto, tudo isto faz com que, tenho uma dúvida, com a pandemia e a guerra, se veio ter um travão na globalização, que se veio criar uma ideia de regionalização, mas nós vivemos cada vez mais num espaço livre, nomeadamente o Ocidente, e, portanto, as pessoas hoje, com a tecnologia que existe, são capazes de trabalhar onde entenderem. Eu sou capaz de contratar programadores em escolas do Vietnã e pô-los a trabalhar do Vietnã para Portugal, como também tenho o mesmo, pessoas que estão a partir de Portugal a trabalhar para o resto do mundo. Portanto, é inevitável que as empresas, e nomeadamente a Caixa, que está num grande processo de transformação, seja capaz de acompanhar estes processos e estar no campeonato da atração de talento e da retenção, porque a Caixa tem muitos anos, chegou muito bem até aqui na liderança do setor, com todo o respeito pela minha colega que aqui está ao lado, mas se não for capaz de atrair talento que nos ajude neste processo de transformação, vai ficar pelo caminho e, portanto, é inevitável que estas empresas todas tenham que se adaptar àquilo que é esta nova era em que nós vivemos. E, portanto, como em Portugal há muito bom talento, está mais do que provado, eu sou um otimista no contributo de Portugal para o mundo, não só para as empresas portuguesas, e é bom que a Caixa se mantenha em capital português, mas também de Portugal para o mundo. Nós sermos um forno de talento para ajudar as boas empresas é algo que me deixa otimista para os tempos que aí vêm. Joana, e achas que os novos vistos de trabalho que foram anunciados, não só para pessoal extracomunitário, mas também a questão dos nómadas digitais, são sempre pessoas que nós associamos muito a um ambiente tecnológico, de desenvolvimento, portanto, com uma mentalidade, vai lá, mais startup e não tanto um setor mais tradicional. Tu sentes que esses mecanismos são interessantes para atrair talento tecnológico que também o setor segurador precisa para se transformar, ou ainda falta ali algum trabalho de desenvolvimento? Vamos lá. Eu acho que os mecanismos são interessantes e são interessantes, acima de tudo, para a dinamização do país, de Portugal e da economia do país. E era um bocadinho o que dizia a Catarina e o Francisco, que é, no momento em que as empresas, de facto, deixarem de dizer que vão fazer e passarem a fazer, e, portanto, começarem a olhar para as pessoas com quem trabalham, na lógica de eu tenho aqui um conjunto de pessoas que trabalha connosco a tempo inteiro, mas posso ter outras pessoas que trabalham noutros modelos, e não é por trabalharem noutros modelos que deixam de ser menos nossos, entre aspas, porque é assim que querem trabalhar, é assim que se entusiasmam e é assim que veem a sua missão no mundo, para elas e para a vida delas. Sinto mesmo que de facto ter essa população em Portugal pode ser uma oportunidade, pode poder ser uma pool de pessoas a quem recorremos e provavelmente gostarão muito de apoiar empresas portuguesas a fazer este caminho que tem que ser feito de construção de futuro. Sinto mesmo, e não queria parecer muito assertiva neste ponto, mas sinto mesmo que temos que deixar de dizer que fazemos ou que vamos fazer e passar a fazer. E isso implica a tal transformação que tem que crescer e nascer por dentro, e as empresas e os gestores das empresas, as pessoas que lá estão dentro, têm que se mentalizar isto. Catarina, já agora, aproveitando até uma conversa que tivemos para este encontro aqui, referiste um projeto dentro do novo banco, um bocadinho para imbuir a organização de um espírito de startup. Tu sentes que esse tipo de abordagens são as fundamentais para atrair pessoas que são sempre jovens na área tecnológica, e que possivelmente sentem que sentiriam-se mais realizadas, com maior propósito, vamos lá, no seu trabalho, trabalhando uma fintech mais moderna, com outro tipo de dinâmicas, ou vista assim, sendo assim, ou como é que o setor da banca, super tradicional, muito regulado, pode atrair essa população?
Olha, eu estou a assistir na banca àquilo que assisti há uns anos na indústria farmacêutica. Eu trabalhei 11 anos na indústria farmacêutica e quando eu cheguei lá, já foi há muitos anos, mas quando eu cheguei lá, o tipo que mais mandava na indústria farmacêutica era o chefe de investigação. Muitas vezes eram prémios nobres e eles pediam tudo, quer dizer, quando se falava em orçamento, estas pessoas mandavam no orçamento. Queriam headcount, tinham headcount. Normalmente viviam até num sítio fantástico, tinham as localizações fantásticas. E quando eu saí da indústria farmacêutica, 11 anos depois, estas pessoas já não existiam na indústria farmacêutica. Porquê? Porque é que tinha acontecido entretanto? Entretanto, a indústria farmacêutica passou a ser o quê? Olheira de biotecnológicas e passou a fazer parcerias, compras ou associações com essas empresas, que eram verdadeiramente empresas de inovação, e os seus produtos, as suas moléculas passaram a vir daí. Portanto, os grandes chefes de investigação, que tinham equipas gigantescas e orçamentos gigantescos, deixaram de existir. Portanto, em meia dúzia de anos deixaram de existir. Isto está um bocadinho a acontecer na banca, ou seja, a máquina de produtos e serviços que era feita dentro da banca está a passar para, ou em parte para fintechs, onde começa a haver olheiros para ir buscar parcerias ou compras, não sabe porque é muito ir por esse caminho, mas mais pelas parcerias. O que estás a referir é um tema onde nós estamos um bocadinho a incubar ideias, que estás a referir a uma coisa que nós chamamos de Laboratório de Talento e Inovação, onde isto nasce para podermos ter aqui ideias inovadoras dentro do banco. Portanto, essa é a verdadeira gênese do nascimento desta ideia. Nasce num departamento que é a nossa área de tecnologia digital, a nossa área digital, e esta foi a gente. Queríamos aqui talento, queríamos que o nosso talento interno pudesse criar ideias inovadoras que pudessem um dia ser um grande serviço ou um grande produto. Portanto, até aqui tudo muito bem. Eu acho que a banca tem sempre aquela coisa de porque é que não fomos nós a inventar o Revolut. Porque o Revolut é uma ideia completamente básica e pensa-se mesmo porque é que não fomos nós, não é? Porque é que não fomos nós a ver este ovo de Colombo. E a verdade é que no processo, nós já vamos no segundo Laboratório de Talento e Inovação, mas no primeiro o que verificámos é que ao longo do processo, e para mim foi muito grato verificar isto, é que as pessoas aprendiam, desenvolviam-se, gostavam muito do processo. Portanto, beneficiavam muito deste processo, muito mais do que até do que o benefício, do meu ponto de vista, o benefício da inovação, aqui isto é uma opinião completamente pessoal, é secundário em relação ao desenvolvimento que as pessoas têm. E verifiquei que não era só eu estava à espera que só os jovens é concorrência, nada verdade. As equipas eram do mais diverso que havia, norte, sul do país, pessoas da área comercial, pessoas de compliance, pessoas de marketing, não era só, é muito diverso, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, a participar nos hackathons, noite fora, portanto, noitadas. A média, é preciso dizer que a média etária da banca é cerca de 46 anos, no meu banco não é diferente, e estávamos com pessoas que nos hackathons com esta média etária, portanto, não era diferente também. Hoje é preciso dizer, quando é preciso fazer uma noitada, quer dizer, se me disserem assim, estás 24 horas ali num hackathon, já penso duas vezes, confesso. Mas no hackathon toda a gente feliz da vida ali a bombar. Portanto, acho que isto é bom, e este era um ambiente fintech, era isto que eu definia como ambiente fintech. Aliás, tivemos a parceria e temos como a fintech que nos ajudou a montar este ambiente e queremos continuar nesta linha. Eu valorizo muito o tema de desenvolvimento que isto trouxe e acho que se vive ali um ambiente de startup dentro de um ambiente que é profundamente tradicional, como é um banco clássico, como um novo banco. Francisco, julgo que também estamos praticamente no final, mas ficas com a última pergunta. Havia aqui muitas mais, mas não vamos conseguir chegar aos temas. Mas um dos temas que a Catarina referiu foi exatamente a média de idades no setor da banca, que imagino que não seja também possivelmente muito diferente do setor segurador. 46 anos, são pessoas já que estão numa fase da vida, nem se podem reformar, nem são jovens de talento. Como é que, e o próprio país e as empresas têm um problema também que é a retenção do talento. Como é que conseguimos ajudar as pessoas que estão nas organizações a se transformarem, a acompanhar o negócio e também a retê-las, porque no fundo são anos de conhecimento que se vão quando alguém sai de uma companhia. Muito bem, eu acho que o segredo de tudo isso é a formação. Portanto, as pessoas têm que estar disponíveis para continuar a aprender ao longo da vida. E, portanto, eu se quiser ser autónomo, se for um talentoso, se quiser gerir a minha própria empregabilidade, tenho que garantir, por um lado, que as minhas competências se mantêm atualizadas e, por outro lado, tenho que garantir também que a rede de conhecimentos que vou criando nas empresas por onde vou passando me garantem, e tenho que evoluir ao longo da vida, me garantem de poder decidir o meu próprio futuro. Portanto, a Caixa, em concreto, tem necessidade de reter talento, de ajudar as pessoas talentosas a desenvolverem-se. Nós temos dentro de casa uma matriz que cruza a avaliação, a performance com o potencial que as pessoas têm e depois com a motivação que elas têm. E somos capazes, como julgo que temos, nomeadamente em termos de investimento, o programa de formação mais ambicioso da banca,
somos capazes de ter programas ajustados de desenvolvimento do talento em função do potencial, daquilo que a organização precisa e, portanto, acho que a formação é a chave de sucesso. A necessidade de continuar a aprender ao longo da vida é essencial para nós sermos donos do nosso destino, nós que somos os donos do talento. E, portanto, há muita coisa que está a ser feita nas organizações modernas. Nós temos, em concreto, na Caixa, temos tido necessidade de rever o nosso modelo de avaliação, fazê-lo evoluir para aquilo que são as melhores práticas das empresas que são nossos competidores. Nós temos tido necessidade de rever nos últimos anos o próprio plano de carreira de quem contratamos, desde os mais novos àqueles que têm ofertas de trabalho e, portanto, há muita coisa que está neste processo de mudança que é necessário as empresas, não só, como a Joana dizia, prometerem, mas fazerem acontecer para que em Portugal continue a ser Só dar aqui uma nota, só dar aqui uma nota. Programas como os que a Catarina falava há bocado são claramente aceleradores desta transformação e não são para os jovens, são para as pessoas que estão na organização, como a Catarina dizia. Há esta perspectiva da aprendizagem, como diz o Francisco, e de facto eu acho que nas organizações, portanto, na fidelidade em particular neste momento, nós o que estamos a fazer é olhar de facto para esta população que tu falavas e ter a garantia de que temos essas pessoas preparadas e não ficam para trás, no sentido de continuarem a fazer este caminho de continuação, desculpem a redundância, e acompanharem estes jovens que vão entrando e, portanto, garantir que vão falar a mesma linguagem e estamos focadíssimos em 2023 em fazer este caminho com estas pessoas e depois a apostar claramente numa forma de estar dentro da organização em que acreditamos plenamente que contribui para a formação, para a evolução destas pessoas e para garantir que estas pessoas não ficam para trás, que é apostar na mobilidade efetiva. Todos nós sabemos que quando mudamos de função, quando fazemos coisas diferentes, quando somos desafiados a entrar em projetos que são de transformação, que são diferentes daquilo que eu faço no dia-a-dia, acabamos por ser desafiados e crescemos. E, portanto, crescemos também e aceleramos esse crescimento. E, portanto, acreditamos mesmo que há uma aposta clara, que tem que haver uma aposta clara destas empresas, nestas pessoas que lá estão, que são aquelas que garantem que conseguimos juntos construir o futuro, diria eu. Temos que ficar por aqui. Como eu disse, a conversa podia-se prolongar mais um pouco. Agradeço a vossa participação, a quem nos esteve a ouvir. E agora imagino que vai haver mais umas apresentações que são muito interessantes, pelo menos os que eu tenho acompanhado até agora. Portanto, obrigada pela vossa paciência e interesse. Muito obrigada.